que tem novidade na igreja hoje? O que tem de novo? O som e a luz. A luz é emprestada, mas a gente está orando para Deus quebrantar um coração aí. O som também é emprestado, a gente também está orando para Deus quebrantar o coração. Mas quem empresta para a igreja, empresta para Deus. E emprestar para Deus é a coisa melhor que a gente pode fazer, né? Amém? Eu tenho falado sobre Atos. E tem sido inspirador estudar mais profundamente Atos. Hoje eu vou falar com vocês Atos capítulo 4. E me veio vários títulos na mente para começar essa pregação. Aí me veio perseguição da igreja, perseguição dos apóstolos. E aí, resumindo tudo, comportamento de preso livre. Amém? Então eu quero ler com vocês Atos capítulo 4, versículo 1 em diante. Olha como eu vou ser chique agora. Ô Lucas, dá para baixar um pouco o meu retorno aqui, que a luz, a música está um pouco alta? É metido, né? É metido, gente. Amém. Boa, irmão, aí. Glória a Deus. Sabe, Atos aqui, nós vemos nos primeiros capítulos toda a preparação de Deus para uma igreja pós Jesus ter subido aos céus. E domingo passado eu falei que esta igreja que foi visitada que estava sendo pregada em Atos 3, que estava vivendo Atos 3, ela é muito a nossa igreja. Ela é nosso tempo, é a nossa vida hoje. Por quê? Jesus já tinha e já foi para o céu. E então o que nós precisamos fazer? É acreditar na palavra de Deus, ter comunhão com Jesus e praticarmos fé. É o meu jargão de domingo passado. Nós precisamos crer na palavra, ter comunhão com Jesus e praticar fé. E as coisas vão acontecer na nossa vida, as coisas vão evoluir na nossa vida. Atos é um livro que tem 28 capítulos, 1067 versículos, 24.250 palavras. E qual que é a finalidade de Atos? A finalidade de Atos é desenvolver o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? A igreja. Nós aqui somos o corpo de Cristo, onde tem muitos membros e todo membro no corpo tem uma função. Você pode virar para o teu irmão e falar assim: você é membro do corpo. Você tem uma função. Até a sobrancelha que as mulheres e alguns homens estão tirando, tem uma função, que é não deixar o suor cair no olho. Às vezes você fala assim: eu sou só uma sobrancelha, mas já pensou como é ruim cair suor no seu olho? Como é ruim não ter proteção para o seu olho? Então nós precisamos entender que, às vezes, o sistema quer nos engolir. Aqui os apóstolos foram presos enquanto pregavam. Por que eles foram presos? Porque eles estavam divulgando que Jesus tinha curado o coxo. E o coxo tinha sido curado em nome de Jesus. Foi até os apóstolos para prendê-los, para eles tinham cumprido a tarefa deles, que era matar Jesus. Para eles, quando eles mataram Jesus, acabou, não tinha mais o que fazer. Tinha acabado todo aquele problema que eles tinham com os milagres de Jesus. Tinha acabado tudo que perturbava eles. Tinha parado, Jesus já era
fim de história. Por que eles achavam que era fim da história? Porque eles não estavam quando Jesus foi assunto ao céu e enviou o Espírito Santo para a sua igreja. Muitos ainda vivem num Jesus que só foi morto, num Jesus que não ressuscitou, num Jesus que está lá na cruz e não pode fazer nada por você, porque ele está morto. Mas Jesus ressuscitou. Jesus não só ressuscitou, mas enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, que nos deu poder para sermos o quê? Testemunhas vivas do que Jesus faz na vida de quem o recebe. E o sistema vai sempre lutar para que o que você recebeu não seja divulgado. O sistema, o diabo, sempre vai lutar para que o que você recebeu fique só com você. Qual foi a proposta aqui para que os apóstolos fossem livres? Eles sabiam que era verdade o milagre que tinha acontecido. Por quê? Porque aquele coxo estava há mais de 40 anos ali na porta mendigando, há mais de 40 anos pedindo. E eles sabiam as condições físicas daquele cara. Então, quando o coxo correu no meio do povo, e provavelmente no dia que os apóstolos foram presos, ele estava lá. E provavelmente ele lá no fundo andando, fazendo questão de mostrar que tinha sido curado. E eles não podiam negar que Jesus tinha feito aquele milagre. Naquele momento, eles não tinham o que fazer, eles tinham que reconhecer aquilo. E sabe, queridos, o mundo só vai reconhecer de que Jesus mudou a sua vida quando você realmente mudar e mostrar para o mundo que você é uma nova criatura, que as atitudes suas são diferentes. A gente ouve muito falar, nossa, o Wilson, antes de converter, meu Deus, como diz em Santa Catarina, meu Deus, bebia que era um trem doido. O Wilson era depressivo, o Wilson isso. Mas, quando Jesus entrou, a coisa ficou diferente. E eu nunca mais parei de divulgar o que Jesus fez na minha vida. E nós precisamos entender que o que acontece muitas vezes é que o diabo vai tentar falar para você, ei, não, você foi curado, mas não conta para ninguém. Fica quietinho, fica na surdina, fica só para você. Não tenha medo da perseguição. A perseguição, ela vai acontecer. Os sacerdotes, os saduceus aqui se reuniram, mas quando você está em Jesus e Jesus está na tua vida, querido, não tem nada que possa te reter. Não tem nada que possa reter o que Deus tem para fazer na tua vida. A primeira razão aqui pelo qual eles queriam prender e exterminar com os apóstolos era porque os únicos que podiam pregar no templo eram os sacerdotes, que tinham conhecimento, que tinham ensinamento, mas os apóstolos entraram e ensinaram no templo, porque ensinamento, conhecimento vai muito, não atinge muitas vezes a experiência que você tem. Muitas vezes existem pessoas que estão ao nosso redor que são muito mais preparadas do que nós academicamente falando. Mas quem tem a revelação da palavra de Deus é você. E esta palavra revelada no teu coração faz toda a diferença. Porque a letra é só conhecimento, mas a palavra revelada é vida e vida em abundância.
É isso que você precisa entender. A palavra que Deus revelou na tua vida é que vai transformar a sua vida e o mundo que está ao teu redor. Mas não se acanhe, não tenha medo, divulgue esta palavra, porque esta palavra faz toda a diferença. Esta palavra faz toda a diferença. Segunda razão que eles queriam era parar os discípulos, para que este milagre, ou para que este movimento não avançasse. Porque Jesus já tinha ido. E eles acharam, Jesus está morto, nós não vamos ter mais problema com ninguém. Mas Jesus foi. E o milagre, mas foi feito em nome de Jesus. E o nome de Jesus é conhecido nas regiões celestiais, é conhecido no mundo espiritual. Você está tendo problema numa área, levanta e fala, em nome de Jesus, essa barreira vai cair por terra. Em nome de Jesus, isso vai sair da minha frente. Em nome de Jesus, eu vou resolver isso. Porque em nome de Jesus, todo o inferno tem que se render à vontade de Deus. A prisão aqui era arquitetada. Em qual prisão você está que muitas vezes você ouve as pessoas reclamarem da sua vida, das suas moléstias, e simplesmente pensa assim, não é comigo. Não é comigo. Você precisa aprender a ler todos os sinais que as pessoas estão dando para você. Ontem eu fui comprar 2 vasos para plantar as florzinhas lá na frente. Não é florzinha que chama aquilo, né? As plantas, vai. Ráfia, é um nome chique, né? Ráfia. Cheguei no cara dos vasos e eu comecei a conversar com ele. E ele começou a falar e abrir o coração. Eu falei, mas eu só vim comprar um vaso, cara. Eu não... Falei, o que eu tenho, né? Um vasinho deu entrada para falar da palavra de Deus. E aí eu perguntei, por que o senhor não volta? Falei, não, eu tenho minha vida com Deus, e a minha vida com Deus é muito boa. A minha vida com Deus é eu e Deus, Deus sabe. Eu falei, legal, é bem legal viver assim. Falei, o senhor tem algum talento? Falei, muitos. Falei, pois é, né? Infelizmente vai com o senhor para o túmulo, né? Aí ele fez, esbutucou 2 zoião assim. Porque quando Deus nos chama, quando Deus nos salva, não é para aceitarmos a proposta que eles estavam fazendo aqui. Não é para aceitarmos, tá bom, foi curado, fica quietinho na tua casa. Tá bom, foi curado, não divulga para ninguém. Deixa o povo aí fora morrer nas drogas. Deixa o povo aí fora viver na depressão. Deixa o povo aí fora viver no alcoolismo, viver no adultério, viver na pornografia, viver da maneira com que o mundo quer, porque você já tem a tua bênção. O que você quer se meter na vida dos outros? Fica quietinho, pega a tua bênção e fica quietinho. Mas quando nós recebemos verdadeiramente Jesus, o que nós temos a obrigação de entregar. Nós temos a obrigação de entregar para as pessoas uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, porque muitas vezes a única tábua de salvação para aquele homem talvez fui eu ali para comprar aqueles vasinhos. Talvez você teve essa semana uma oportunidade de pregar para alguém e você era a tábua de salvação para pregar para aquela pessoa.
O diabo sempre vai se levantar para te acusar. Mas, querido, seja firme no que você está aprendendo. Seja firme em testemunhar o que Deus está fazendo na tua vida. Não abra mão de divulgar o que Deus está fazendo. Não abra mão de ser testemunha viva de Jesus onde você entrar. Não abra mão disso. Os apóstolos poderiam ter voltado para suas casas. Sabe, o ponto-chave aqui, queridos, é não abrir mão da posição, é não abrir mão da convicção de que só em Deus existe vida, só em Jesus existe vida em abundância. Não aceite só você estar bem, não aceite só você ir bem. Porque a Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á, medida recalcada, sacudida, transbordante. Quanto mais você entrega na vida das pessoas, mais Deus entrega na tua. Quanto mais você retém, menos você tem de Deus. Então entrega o que Deus está entregando na tua mão. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta, anda. Em nome de Jesus o Nazareno, ser liberto desse vício. Em nome de Jesus o Nazareno, ser liberto dessa depressão. Em nome de Jesus o Nazareno, ser liberto de tudo que tem prendido você. A transformação, queridos, quando nós recebemos Jesus, nós precisamos dar passos e mostrar do que realmente nós fomos transformados. Tem muita gente recebendo a presença de Deus, e aí sente aquele arrepio, e vive de arrepio em arrepio. E transformação realmente de vida não tem. Continua participando de rodinha de piada suja. Continua participando da fofoca do dia a dia. Continua tratando a esposa mal, tratando o marido mal. E aí fala assim, eu sou crente, tá? Mas transformou, mudou de atitude. Não basta ser ouvinte, tem que ser praticante, querido. Você tem que ser praticante da palavra de Deus. A palavra de Deus precisa entrar na sua vida. Esse grupo tinha algo realmente definido do que eles queriam fazer, mas quando se tem Jesus, a gente não participa. Não entra na vibe de quem quer te colocar lá no fundo, quer te colocar num calabouço. Eu tenho pregado todos o mês de setembro, e mês de outubro, eu tenho falado sobre Gálatas. Gálatas 5:22, o que fala em Gálatas 5:22? O que fala? Ninguém decorou, né? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há. Muitas vezes, nós estamos usando a palavra para argumentar e querer que as outras pessoas mudem. Tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se você está vindo para a igreja missionária da família, esperando que eu vá pregar uma palavra concordando e afagando o seu ego, sinto muito. Sinto muito. Porque 30 e tantos anos vivendo na presença de Deus, não sou perfeito. Mas tenho bastante experiência para te falar, todas as vezes que eu segui a palavra, Deus me abençoa. As vezes que eu busquei meus próprios interesses, busquei viver os meus projetos, não deu certo. Mas quando eu
coloquei no meu coração de viver os projetos de Deus, Deus sempre esteve comigo e sempre vai continuar comigo. Sempre vai continuar. Luto todos os dias, para ter o fruto do Espírito, ter amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. E esse último, Jesus, domínio próprio, é tão difícil de se ter. Porque tem hora que você fala, e o indivíduo continua querendo fazer do jeito dele. For criatura, você não viu que do teu jeito não dá certo? Você não viu que da tua forma não vai, não funciona? Segue a palavra. Ainda estamos... Tem ainda pessoa que está presa no passado. Tem pessoas que ainda estão... tratam as outras pessoas bem, se são tratadas bem. Não é isso que a palavra diz. A palavra diz o quê? Se te baterem numa face, faz o quê? Devolve? Não, a palavra está falando, se te bater numa face, dê a outra. Se te pedirem para andar 1 milha, faz o quê? Anda 2. Porque quem tem conhecimento da palavra é você, não quem está te perseguindo. Quem tem que ser luz na vida das pessoas é você, não as trevas invadir a sua vida. Não existe ponto final, Jesus não está morto, meu irmão. Jesus continua fazendo milagre, Jesus continua se levantando. Sabe, toda pessoa tem dentro de si o senso do que é certo e do que é errado. Toda pessoa tem dentro de si o que é certo e o que é errado. Quem vai dar um tiro em alguém sabe que é errado. Ele só opta de continuar nas suas emoções, ele só opta em continuar fazendo a vontade dele, e não a vontade de Deus. A pessoa que vive nos vícios, ela sabe que é errado. Ela sabe que está errado. Mas ela sempre vai falar assim, mas por causa de tal situação eu resolvi jogar no tigrinho para ver se afaga meu coração. Tigrinho amaldiçoado. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Pedro aqui fala assim, respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Você precisa ter esse senso de julgamento. Quem está falando é Deus ou é o diabo tentando te parar? É Deus ou é o diabo tentando minar a tua fé? É Deus ou é o diabo tentando te afastar da tua bênção? Pastora Jô sempre fala o seguinte, quando a tua bênção está próxima, quando a coisa ótima está próxima, o diabo vem e te oferece uma coisa boa. E você fala assim, nossa, que coisa boa. E aí, você pega a coisa boa e empolga com a coisa boa. E Deus fala assim, não, meu filho, eu tenho coisa ótima para você. E você fala assim, não, Deus, está bom, o bom aqui está bom. Aprenda a discernir Deus, aprenda a discernir os movimentos de Deus. Para que você não fique fora, para que você não perca o que Deus tem para você. Amei a colocação do Celcinho aqui hoje. Prepara, porque Deus vai fazer grandes coisas. Quando nós entramos aqui, meu Deus do céu, quanta pomba, quanto cocô de pomba, Jesus poderoso. Pastor, está quente? Tá. Vamos trabalhar para colocar um ar-condicionado. Vamos colocar para as 3 bolas. As 3. Tem uma irmã que tem um coração fantástico, né? Ela falou: Pai, Espírito, Pai,
Jesus e o Espírito Santo. Foi? Que coração bom, né? Mas é feio. Gente, não deixe o diabo te calar. Não deixe o diabo te calar, porque quando nós usamos o nome de Jesus e nos levantamos em nome de Jesus, as coisas acontecem, a nossa vida vai bem, a nossa vida vai para frente. E aqui, eles fazem uma pergunta, porque não podemos, eles fazem uma colocação, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eles não pararam de falar o que eles tinham visto e o que eles tinham ouvido. Qual que é o valor que você dá para a palavra de Deus? Você sabe que nós estamos chegando a tempos em que muito menos nós vamos ter da palavra de Deus. Está chegando tempos em que daqui a pouco nós não vamos poder pregar mais a palavra de Deus. Aqui é um exemplo. Eles estavam pregando a palavra de Deus e eles entraram e prenderam os apóstolos. Qual que era o motivo? Não continuem falando. Nós estamos chegando nesse tempo em que a perseguição está começando e estão falando assim: ei, não pregue contra tal coisa, não fale contra tal coisa. Pedro pregou ali e 5.000, não se sabe certo se foram 2.000 ou 5.000, porque a palavra diz, e chegou a 5.000 os que receberam a Jesus como Senhor e Salvador. Cara, eu fico pensando o valor que este povo estava dando para a pregação. O que será que está acontecendo com a igreja de hoje? Que a gente prega, nós falamos, mas não tem conversão. Será que o erro não está na igreja? Porque muitas vezes nós somos crentes aqui dentro, lá fora, temos atitudes esquisitas. O que está acontecendo? Pedro pregou e 5.000 pessoas se converteram. Essa pregação de Pedro aqui foi a terceira pregação e ele pregou diretamente para os sacerdotes. E o Sinédrio naquela época, querido, era composto de 71 pessoas, 71 anciões, mais o sumo sacerdote. Eles não estavam na frente de qualquer um, mas eles tinham o poder de Deus, eles tinham a palavra de Deus. E esta palavra fez toda a diferença neste momento. Sabe, Salmo 118, eles estavam pregando algo e cumprindo algo que tinha sido falado no Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se por cabeça da esquina. Quem que é essa pedra? Jesus. Com todo o seu conhecimento ali, eles rejeitaram Jesus. Com todo o seu entendimento, eles rejeitaram Jesus. Sabe, nós precisamos conhecer a palavra, porque vai ter hora que o que vai nos levar adiante é o conhecimento da palavra. E eu tenho ficado muito feliz com o Obreiro Aprovado, que é a igreja que nós estamos fazendo de quinta-feira. Muitas pessoas estão sendo edificadas, estão aprendendo. Como funciona o Obreiro? 3 aulas online e uma presencial. Semana passada foi a presencial. Estou muito feliz porque nós fizemos 2 grupos de bem casado no começo do ano. E agora, semana que vem, começam mais 2 grupos. Querido, conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará.
Nós precisamos, queridos, entender isso, que todo milagre que Deus faz tem um propósito. O milagre em si é só um milagre. Porque o coxo poderia muito bem ter voltado para a casa dele e ficado quieto. Era só mais um coxo tendo uma vida normal. Nós poderíamos muito bem ficar nas nossas casas, como aquele cara falou antes. Não, eu tenho um relacionamento com Deus. Eu e Deus temos um bom relacionamento. Foi bacana. E os outros pode ir para o inferno? Os outros que estão ao nosso redor, está tudo bem se eles não forem para o céu? Está tudo bem se eles continuarem com a vida destruída? Está tudo bem se eles continuarem nos seus vícios? A palavra de Deus diz assim: quem sabe que tem que fazer o bem e não faz, peca. Se você sabe que tem que fazer o bem e não faz, está pecando. Tem alguns pensando assim: o que eu vim fazer aqui hoje? O nome de Jesus traz transformação. Não tem porta de inferno que pode prevalecer contra o nome de Jesus. Porque Ele não está preso a uma tumba, Ele não está preso a um sepulcro, Ele ressuscitou. E esse Jesus ressuscitado está todo dia junto com você nas tuas batalhas. Você não sabe o que fazer, Jesus, entra nessa guerra comigo. Jesus, entra nos projetos comigo. Jesus, vamos comigo. Em nome de Jesus eu vou vencer, em nome de Jesus eu vou mudar, em nome de Jesus eu vou tratar bem quem está ao meu redor. Mesmo que não me tratem bem, eu vou tratar bem. Chega de dar desculpa para a transformação da sua vida. Agarre a mudança por você mesmo. Não dependa dos outros. Porque ninguém vai te levar para o céu. Tipo, me dá a mão, vamos junto para o céu. Não. É você que está todo dia buscando a salvação. Independente da Jô, eu tenho que lutar pela minha salvação. Independente da Rafaela, eu tenho que lutar pela salvação. Independente se o Renan amanhã vai ter mais cabelo ou não, eu tenho que lutar pela minha salvação. Independente. A salvação é todos os dias. Não adianta a gente falar como Adão falou: Senhor, a mulher que tu me deste. Não funcionou com Adão e não vai funcionar com você, meu irmão. A transformação. Atos está nos chamando a sermos testemunhas, queridos. Nós queremos transformação. Precisamos ser a resposta para essa transformação. Precisamos parar de terceirizar mudanças na nossa vida. Chega de terceirizar mudanças. Seja você a sua própria mudança. Independente. Salmo 118, olha que maravilhoso. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Coloca aí para mim, por favor. Lá no final, lá embaixo. 1, 2, 3, 4 e 29. Louvai o Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para... Próximo. Diga agora Israel que a sua benignidade dura para... Próximo. Diga agora a casa de Arão que a sua benignidade dura para... Próximo. Diga agora os que temem ao Senhor que a sua benignidade dura para...
mas dura para sempre para quem está nele. Quem não está nele, ele não tem compromisso com essas pessoas. Ele quer que a pessoa entenda que a palavra de Deus está disponível. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, para ter proteção, você precisa estar no esconderijo do Altíssimo. Não adianta nós queremos ter proteção e estar fora do esconderijo. A benignidade do Senhor dura para sempre. O 29. Na realidade, você pode colocar o 1, que só repete. Ele repete o 29 repete o que está no versículo 1, que diz assim: louvai o Senhor porque Ele é, porque a sua benignidade dura. Fala para a pessoa que está do teu lado: a benignidade do Senhor dura para sempre. Fique em pé em nome de Jesus.